Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Haribol. Um tempo razoável sem fazer áudios, mas eu estava me aprofundando em várias coleções e livros védicos. Hoje eu vou falar um pouco e convidar os seguidores a ouvirem e entenderem a história do Mahabharata, que é o maior épico espiritual de todos os tempos. O Mahabharata original ele é composto de 18 volumes, ele é imenso. E existem algumas coleções que são resumidas, várias já traduzidas para várias línguas. Eu vou fazer alguns comentários iniciais para chamar a atenção das pessoas interessadas e também para entenderem alguns pontos, quem era quem, o que era o Mahabharata, o que é o Mahabharata, o que são os Kurus, os Kauravas, quem é quem. Então vamos lá. Primeiro, o que é o Mahabharata? O Mahabharata é a história da Grande Índia, que na época era o centro do planeta, do mundo, da administração mundial. Os imperadores regiam a terra de lá. Por isso a Índia é tão famosa. E todo mundo queria chegar nas famosas Índias, não por causa das especiarias, mas sim porque se sabia que ali era um centro muito rico. E nos últimos séculos ou milênios, pouco se entendia, e se entende até hoje, quem não busca os Vedas, é óbvio, do que foi essa grande riqueza na Índia. Óbvio, o mundo entrou em Kali Yuga e tudo foi se degradando, inclusive a Índia, mas todo o conhecimento supremo e a administração foram manifestados lá mais do que todos os lugares, porque o planeta Terra é considerado, o nome original é Bharatavarsha. Então, Mahabharata é a história da Grande Índia. Maha significa grande e Bharata é o nome da Índia. Bharata é o nome original da Índia. Então, portanto, Mahabharata é a história do planeta Terra, do mundo, não somente da Índia. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a dinastia Kuru, dos ancestrais Kurus. Quem era quem? Pode parecer um pouco confuso, e de fato é, mas quando a gente começa a estudar, a anotar, a gente começa a entender mais perfeitamente. O Mahabharata, inicialmente, ele foi escrito por Vyasadeva, há 5.000 anos atrás aproximadamente. Ressaltando que Vyasadeva é um ser que viveu na Terra, mas é uma expansão de Krishna, de Deus. Porque Deus tem muitos nomes, e ele se manifestou e se expandiu de várias formas. Vyasadeva é uma expansão de Deus, possui a energia divina de Deus, de Krishna. Lembrando que os 18 volumes do Mahabharata são chamados Parvas. Então, cada livro é um Parva. São 18 volumes, são 18 Parvas. Como começou a dinastia Kuru, dos Kurus, de acordo com como a gente conhece nesses livros do Mahabharata, escrito por Vyasadeva. A gente conhece como uma dinastia que veio pelo rei Shantanu, e existe aí toda uma história de como vieram os descendentes. Existem os Pandavas, e eu vou explicar como que eles se misturam. Existem os descendentes de Adu, Yadavas,
Kaunteyas, são vários termos que, se a gente não entende logo de início, fica um pouco complicado, porque realmente o Mahabharata não é tão simples de se entender. Então vamos lá. Os Kurus vieram pelo rei Shantanu e houve um ponto ali, que eu vou explicar em detalhes depois, que surgiram 100 descendentes. Esses 100 descendentes de Dhritarashtra são chamados os Kauravas. Então, eles vêm dessa dinastia Kuru, uma longa história que eu vou detalhar e muito interessante, em que surgiram esses Kauravas. Quando se diz Kauravas, se refere-se mais aos filhos e descendentes de Dhritarashtra. Houve um momento também em que o irmão de Dhritarashtra, que é o Pandu, também descendente da dinastia Kuru, o Pandu teve 5 filhos, com 2 mulheres diferentes. Então é aqui que surgem os Pandavas, os 5 Pandavas. Yudhishthira é o primeiro, Bhima é o segundo, Arjuna o terceiro, e depois vieram os gêmeos, que surgiram da outra esposa Madri, que é Nakula e Sahadeva. Então aqui surgem os Pandavas, que são os filhos de Pandu. Mas nós temos que entender e não fazer essa confusão, porque de alguma forma eles também vieram da dinastia Kuru. Então, quando se diz Kurus, muitas vezes estamos nos referindo ali aos Kauravas, mas temos que entender que os Pandus também vieram por Pandu, que também é da dinastia Kuru, irmão de Dhritarashtra. Então, a grande batalha de Kurukshetra que existiu foi a luta dos Kauravas contra os Pandavas. Pandavas e Kauravas, eles lutaram entre si. E existe uma história, o porquê que isso aconteceu e porquê que Krishna, após fazer de tudo pela paz, ele concordou com essa guerra. Por quê? Porque ele veio para restabelecer os princípios religiosos na Terra, que estava se perdendo, ali no finalzinho de Dvapara Yuga. Então, quando ele veio, começou a Kali Yuga. Quando ele desapareceu da Terra, depois de 125 anos, considera-se que começou a Kali Yuga. Então, na verdade, foi um arranjo divino. Ele veio especificamente com vários associados, alguns expansões dele, inclusive, mas todos do plano espiritual. Ele veio para restabelecer a ordem na Terra, para que não se perdesse. Graças a Deus, porque graças a isso nós continuamos tendo acesso aos Vedas. Então, muito ou tudo do que aconteceu nesse passado explica o porquê de nós não perdermos ainda esse conhecimento que é imemorial. Então foi um momento de restabelecer isso, não deixar se perder. E houve manifestações divinas, como de Vyasadeva, no nascimento de alguns dessas pessoas, dessa dinastia. Então tem toda uma história maravilhosa, porque, obviamente, Deus não quer a guerra, mas desde que ele criou este planeta Terra justamente para pessoas que negaram a ele deu tudo que esses seres pediram e desejaram, mas ele não abandonou. Tanto é que existem inúmeras manifestações na Terra que vieram para trazer o homem de volta ao plano espiritual, que não é aqui, não é na Terra, não é nesse plano material. E ele cuida, ele protege, tanto é que ele veio e ele, após fazer de tudo pela paz, houve todo um arranjo divino, é claro, inclusive nas ações de alguns Kauravas,
que não agiram nada legal, né? Inclusive, nem vou citar detalhes, senão pode trazer uma confusão de achar que uma pessoa é má e na verdade ela não foi, porque se todos eles agiram de acordo com o plano divino, assim como Judas, né, com Jesus, eles vieram justamente no fundo para fazer aquilo que Deus queria. Ele realmente queria, assim, exterminar, essa que é a verdade, muitos seres demoníacos, que eram os reis da época, muitos, não todos, que estavam, assim, já destruindo e causando caos no planeta. Isso naquela época agora está muito pior, né? Mas ele veio para isso. E ele vem com toda a sua parafernália e todos os seres que também se manifestam e vêm junto com ele. E quando Krishna se retira, esses seres também se retiram com ele. Então é uma história maravilhosa. Assim, é realmente muito lindo você ver com detalhes como é que foi a participação de Krishna. O que cada um fez e por que isso aconteceu e o que causou. É muito lindo. E faz parte do Mahabharata o famoso Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma parte, são alguns capítulos destes 18 volumes que justamente vão falar, descreve a conversa de Krishna com Arjuna ali no campo, né, antes de começar a batalha. Porque a Arjuna não queria lutar, ele falou, nossa, mas são meus parentes, como é que eu vou, né, matar? Então, no Mahabharata está incluído o Bhagavad Gita, que é, na verdade, a parte mais importante, porque ela foge das brigas materiais e tudo que aconteceu, e traições, isso, aquilo, ela foge disso e vai mostrar o que é que Krishna veio dizer. E graças a isso, nós temos tudo que foi falado por Deus, um pouquinho antes de começar a guerra. Então, é algo que tinha que ser feito. Até mesmo porque as almas são eternas e ninguém ali, era só os corpos que iriam se passar, né, deixar a devida, mas essas almas todas, porque houve interferência de Deus e porque houve algo feito na presença dele, é importante que se diga já, antes de começar a ler e estudar o Mahabharata, que todos os seres que morreram na guerra de Kurukshetra, todos ascenderam a planos superiores. Nós estamos falando de planos espirituais, mas de planos celestes superiores, todos eles. Então, é uma grande bênção também que isso ocorra ali na frente de Krishna ou pelas próprias mãos dele, né? Então, tem várias histórias que nós sabemos em que ele lutou com seres na Terra e esses seres passaram para outros seres, alguns até para o plano espiritual, né? Então é muito importante entender isso. Vou dar uma informação aqui. O Bhagavad Gita original é o 6º livro, o 6º Parva, que chama Bhishma Parva. Ele vai do capítulo 23 ao capítulo 40 do Mahabharata original. E o Bhagavad Gita pode ser encontrado aí pela internet facilmente, mas tem que ser o Bhagavad Gita como ele é, o autorizado, fidedigno, escrito por Swami Prabhupada, sem nenhuma interpretação impersonalista, Mayavadi ou por qualquer outra pessoa que inventou de falar sobre o Bhagavad Gita sem sequer entender nada do que ele é. Então são interpretações erradas que vão acabar causando confusão na mente de muitas pessoas que acabam até se afastando do movimento Hare Krishna ou de estudar os Vedas por uma falta de compreensão, um livro errado, ou por ficar anos com um falso guru, que não é um guru autorizado, né? Quando a gente fala guru, guru é uma palavra hoje que causa arrepio em todo mundo, né? Porque tem tantas pessoas aí farsantes, mas é preciso entender que esses não são os gurus originais. Os originais são aqueles que seguem os Vedas. É um homem santo. São poucos, mas existem muitos na Terra, sim. Então, inclusive aqui no Mahabharata a gente tinha alguns, né? São vários, e nós temos até hoje. Então, voltando aqui para algumas dicas, alguns comentários iniciais para chamar a atenção de muitas pessoas que às vezes nem sabem
coisas simples, mas que acabam tirando aquela dúvida e vai fazer com que a pessoa pegue um PDF ou livro e volte a estudar, né? Os Kauravas, então, são os 100 filhos de Dhritarashtra. Nós temos um detalhe muito importante que é esquecido e pouca gente fala sobre isso. Na verdade, eram 101, porque Dhritarashtra teve um filho com a criada, que é o Yuyutsu. Ele era bom. Tanto é que antes da batalha, quando se deu a oportunidade, Yudhishthira foi visitar ali, ele atravessou o campo, todo mundo falou, ele vai morrer, ele vai se matar, o que ele está fazendo? Mas naquela época se respeitavam os mensageiros, não se matavam, né? Ele atravessou, foi lá, deu reverências ao tio, à família, isso, aquilo, e ele ainda perguntou, se alguém quiser mudar de lado, faça isso agora. E quem fez? Yuyutsu mudou de lado e foi para o lado dos Pandavas. Foi o único que sobreviveu e depois participou como regente administrativo, inclusive cuidando de Dhritarashtra e das ordens dele, mesmo quando ele foi deposto, porque foi respeitado com todo carinho, mesmo depois de toda a batalha, ele foi respeitado dentro do reino, do governo de Yudhishthira, né? Então, são coisas muito interessantes. Vamos lá falar de Vyasadeva. Quem era Vyasadeva? Vyasadeva era considerado o avô dos Pandavas. Ele foi o pai de Dhritarashtra e de Pandu. Aí as pessoas vão falar, nossa, mas como que ele é o pai de Dhritarashtra e de Pandu? Tem toda uma história do porquê que isso aconteceu, porque os dois filhos de Shantanu morreram, um muito jovem e o outro, quando casou com Ambika e Ambalika, ele também morreu sem ter filhos. Então houve uma interferência divina aí de Vyasadeva, chamada por Satyavati, que justamente veio continuar a descendência divina. Então, quando a gente fala que alguns desses eram seres divinos, sobrenaturais, assim, em poder, realmente eles eram, porque houve uma interferência divina. Aí houve uma interferência divina, e houve uma interferência divina principalmente com relação aos Pandavas, para que Kunti tivesse os 3 filhos, e depois para que Madri também tivesse os gêmeos. Então vamos parar um pouquinho aqui. Quem era Kunti? Kunti era descendente dos Yadus. Aqui entra a dinastia Yadu. Kunti era essa descendente da dinastia Yadu e era a irmã de Vasudeva, que era o pai de Krishna. Então, essa descendência Yadu se mistura aqui quando aparecem esses 5 filhos descendentes, na verdade os 3, mas quando Madri morre junto ali com Pandu, naquela época se consideravam seus próprios filhos. Então quando a gente diz os 5 filhos de Kunti, é porque realmente eram os filhos dela, né? E se diz que eles eram totalmente fantásticos em força. Dizem que ele tinha uma altura, na internet se acha assim sobre a altura deles, que era da altura de uma árvore e tal. Tá, por que se diz isso? Porque realmente eles não eram seres humanos comuns. Eles realmente tinham até uma estatura e uma força, porque eles eram divinos. Houve uma interferência divina. Cada filho de Kunti não nasceu de Pandu, nasceu de uma interferência divina de cada ser. Então Yudhishthira foi invocado ao Dharma. Yudhishthira é filho de Dharma. Bhima é filho de Vayu. Arjuna é filho de Indra, negro como Kunti. Os gêmeos eram filhos dos deuses gêmeos Ashvini também. Então houve uma interferência divina aqui. Kunti então era da dinastia Adu, os 5 filhos. Então, quando se diz 5 Pandavas, são os filhos de Pandu, né? Repetindo, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, nessa ordem.
E Krishna era o primo dos Kurus. Por que ele era primo dos Kurus? Ele era Yadu, da ordem de Yadu, como Kunti, não é? Porque afinal o pai de Krishna, Vasudeva, era o irmão de Kunti. Então, Kunti é a tia de Krishna. Krishna é o sobrinho de Kunti. Toda a guerra que se travou então foi entre os Kauravas e os Pandavas, de origem divina. Onde entra os Yadavas, as pessoas confundem. É a mesma coisa que Yadu? Não é a mesma coisa. Yadavas, na verdade, são os familiares de Krishna. São descendentes de Yadus também, mas são especificamente os familiares e descendentes de Krishna. Então, quando se diz Kurus, na verdade, tanto Kauravas e Pandavas fazem parte dessa dinastia. Os Yadus, então, são um ancestral comum. Eles têm um ancestral comum. O Yadus tem esse ancestral que originou vários clãs e tribos. E entre dessas tribos, a principal era dos Yadavas. Então, olha só que lindo, né? Krishna teve essa... Os Yadavas surgiram de dentro da dinastia Yadu. Então, só repetindo para ficar um pouco mais claro, esses Pandavas, filhos de Pandu, que é um Kuru, e de Kunti, que é uma Yadu, e de Madre, são de origem divina. Eles não são seres humanos comuns. Eles são, inclusive, expansões de semideuses ou do próprio Krishna. Os Pandavas são primos de Krishna, por Kunti, uma Yadu, que é irmã de Vasudeva, portanto. Então, de uma forma bem informal, eu vou fazer um esqueleto, na verdade, uma árvore genealógica, para que a gente consiga entender quem é quem. E quem quiser, me peça, por favor, a foto. Eu vou enviar a foto do resumo que eu fiz. Após terminar tudo, sem nenhum erro, né? Foi um longo tempo de estudo. Então, vamos começar lá com o rei Shantanu. O rei Shantanu, para começar, a Satyavati não foi a primeira esposa dele. Ele já tinha um filho quando ele conheceu a Satyavati, que é uma história maravilhosa. Aliás, tudo que eu vou falar aqui desse resumo esqueleto aqui, são histórias muito lindas. E o rei Shantanu, ele já tinha tido um filho com a deusa Ganga, Gangaputra. Então, ele era viúvo de Ganga, que é o rio Ganges. Então, existem personalidades espirituais aí que regem a nossa história imemorial. E isso tem que ser entendido, está muito longe de ser mitologia. Quem estuda sabe que é real e que é impossível ser mitologia, porque é tudo comprovado pela sucessão discipular, documentos, livros, por quem foi passado do começo da criação até hoje. Então, não estamos falando só de Mahabharata de 5.000 anos, nós estamos falando de toda uma história da humanidade, né? Da criação do mundo, que é imemorial. E está muito longe de bater com esses cientistas que falam que o ser humano tem só 10.000, 30.000 anos. Não tem, não. É só estudar os Vedas e vários livros arqueológicos que existem sobre isso. Então, existem aí coisas realmente que são divinas, porque naquela época não era como hoje. Antigamente, os seres divinos se manifestavam na Terra, o que hoje não é mais possível desta forma. Então, essa esposa, a primeira esposa do rei Shantanu, a deusa Ganga, eles tiveram um filho. Esse filho é o Bhishma, Bhishma, com S. O nome dele original, na verdade, é Devavrata. Devavrata. Bhishma, que é diferente de Bhima. Bhima é o Pandava, né? Filho de Pandu e Kunti. Bhishma
era um ser extremamente especial, e a gente vai entender, mesmo ele lutando ali com os Kauravas após tentar de tudo a paz e brigar com o rei de Tarastra, o Bhishma, por um dever de Kshatriya, por um arranjo divino também, ele acabou protegendo os Kauravas. E foi uma luta incrível, porque ele não era um ser humano comum. Ele era um ser extremamente especial, que já tinha tido uma grande batalha com Parashuram, que é um ser celestial, e havia ganho de Parashuram, né? Ele foi aluno de muitos seres especiais. E o que aconteceu é que um dia o Shantanu estava ali passeando e tal, e ele viu a Satyavati, se apaixonou por ela. Quis casar com ela, uma longa história, mas o pai de Satyavati falou: olha, tudo bem, mas você tem que me prometer que os filhos dela que vão ser reis, não o seu filho Bhishma. E o rei falou: não, não posso fazer isso, e foi embora. Ficou muito triste. E o que aconteceu? O próprio Bhishma fez um voto de celibato e prometeu a ele que ele nunca governaria, nunca tomaria o poder, e que ele, inclusive, nunca se casaria. Realmente ele fez isso. E aí, o Shantanu casou com a Satyavati. Satyavati, então, era a rainha mãe. E tem um grande detalhe aqui no meio do começo aí dos descendentes de Shantanu e Satyavati, que foram Chitrangada e Vichitravirya. O que aconteceu aí? Antes mesmo dela ter esses filhos, ela já havia tido um filho com Parashuram, um filho celestial. Quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa é Vyasadeva. Ele é o primeiro filho da rainha Satyavati. Só que ele já nasceu, já voando pelo plano espiritual, ajudando, e, enfim. É uma grande, linda história de como ele nasceu e automaticamente já entrou na manifestação dele na Terra, e ninguém sabia disso, né? Na verdade, foi uma bonita. Essas histórias são lindas, mas foi uma linda história de como ela, por uma bênção que ela recebeu, ela acabou fazendo mentalmente um desejo e ganhou esse presente, que foi Vyasadeva, né? Um presente. Na verdade, um arranjo divino, né? Então, como que foi? Na verdade, o primeiro filho, então, de Satyavati é Vyasadeva, que pouca gente fala. O segundo, os filhos com o rei Shantanu, é Chitrangada, que faleceu muito cedo, e o Vichitravirya, que é o terceiro filho. Vamos colocar assim, os dois filhos de Shantanu, que aparecem na dinastia Kuru. E houve um momento em que, após o Chitrangada morrer muito jovem, Vichitravirya também faleceu. E ele era casado com Ambika e Ambalika. Ocorre que ele também faleceu sem deixar filhos. E nesse desespero, encurtando muito a história, Satyavati lembra do seu filho, Vyasadeva, e pede para ele, por favor, após pedirem para Bhishma, que se negou, porque ele tinha feito o voto de celibato, chegaram a pedir para ele. Ocorre que Ambika, resumindo, teve Dhritarashtra e Ambalika teve Pandu, com a interferência de Vyasadeva. Por isso que se diz que eles são os filhos de Vyasadeva e que os Pandavas são os netos. Vyasadeva é o avô dos Pandavas, porque é aqui que entra Vyasadeva. Tem um pequeno detalhe aí. Quando Dhritarashtra nasce de Ambika e Pandu nasce de Ambalika, nasce também Vidura. Vidura também é filho de Vyasadeva, com a
criada, com uma criada. E é incrível que todos os filhos com a criada são muito especiais, né? Lembrando de Iyojutsu, que também foi gerado por Dhritarashtra com uma criada, que foi o único que sobreviveu e passou para o lado dos Pandavas. Vidura era um sábio, uma pessoa maravilhosa, considerado filho de Dharma também, que Dharma, justiça, correção, a retidão. Então, o primeiro filho de Dhritarashtra era cego. Com quem que ele casou? Com Gandhari. Gandhari casou com Dhritarashtra, cobriu seus olhos em lealdade a ele por toda a vida também. Só tirou uma vez, que depois é muito interessante, vamos saber por quê, lá depois da guerra de Kurukshetra. Tinha poderes muito sobrenaturais também, poder místico muito grande, porque ela era muito asceta. Durante todo o tempo ela foi contra também os filhos, como Vidura também foi, como Bhishma também foi. Mas infelizmente os filhos de Dhritarashtra, que são os 100 filhos Kauravas, eles vieram realmente para cumprir esse desejo divino, principalmente o mais velho, que era o Duryodhana. Então, lembrando aí esse detalhe, tem mais um filho, né? São 101, mas quando se diz Kauravas, são os 100. E Pandu, então, teve 2 esposas, não entrando em detalhes. Ele também sofreu uma maldição por uma coisa ali que ele fez, que ele não podia nunca mais se relacionar com ninguém fisicamente. Então, ele viveu muitos anos sem ter contato sexual, nem com a madre e nem com a Kunti. Ele sabia que por essa maldição, se ele tocasse uma mulher, imediatamente ele morreria. Por quê? A maldição veio justamente de um animal que ele matou, de uma forma que não foi legal. Esse animal estava copulando, fazendo um filho, e tem toda uma história espiritual de como era importante para esses animais terem um filho, não eram 2 animais comuns. E na hora que eles estavam copulando, esse animal amaldiçoou ele a morrer da mesma forma. Então, um dia, na verdade, Kunti, já sabendo disso, ela não podia ter filhos. E Kunti recebeu uma bênção de invocar também um ser divino, Durvasha. É uma bênção envolvendo Durvasha, em que ela conseguiu, então, manifestar 3 filhos na Terra. O primeiro ela manifestou de Dharma, que é o Yudhishthira. O segundo de Vayu, que é Bhima. E o terceiro de Indra, que é Arjuna. E a história de Madre é que ela, por um acordo ali com Kunti, que deu uma porção dela para ela também engravidar a pedido dela, ela deu. Só que ela dividiu ao meio de uma maneira não muito leal e ela acabou tendo gêmeos, né? Nakula e Saradeva. Madre teve um momento em que Pandu se apaixonou por ela. Teve assim uma atração muito grande. No momento que ela fez de tudo para fugir, porque ela sabia que ele ia morrer, e ela percebeu, não, isso é um arranjo divino, eu não estou conseguindo ir contra. E Pandu também não conseguiu se controlar, mas foi ele tocá-la, imediatamente tocá-la, ele faleceu. Madre acabou optando por partir junto com ele. Ela também morreu logo em seguida no rito funeral, e Kunti assumiu os 5 filhos. Eles moravam na floresta, em outro local, e eles acabaram voltando para o reino da dinastia Kuru com Dhritarashtra, e aí começam as grandes histórias, maravilhosas histórias da dinastia Kuru e do Mahabharata. Importante a gente fazer um adendo aqui, que Kunti também já tinha um filho secreto. Esse filho era Karna. Karna também nasceu de Kunti, porque ela recebeu essa bênção e automaticamente ela também, no momento de meditação, ela pensou nessa bênção
e quando ela pensou, imediatamente apareceu o ser que é Shurya, apareceu que é o sol, apareceu na frente dela. E ela nem pediu, ele falou: olha, de presente eu vou te deixar um filho. Então Kunti teve Karna, por isso que também ele era muito poderoso, tinha um, uma armadura impenetrável que foi dada pelo pai, né, por Shurya, e Karna foi criado, na verdade era um filho secreto, ele foi achado por um quadrigário, Adirata e por Radha, esse casal criou a Karna. Então, muitas vezes ele era ofendido, chamavam ele o filho de Shula, o filho como se fosse um Shudra, de uma classe inferior, mas não, na verdade ele acabou lutando com Duryodhana e os Kauravas, mas Karna também tinha uma origem divina, e na verdade ele também era filho de Kunti, ele também era um Pandava. Isso só se descobriu depois da batalha, né? Yudhishthira ficou muito triste em saber, mas ele já sabia. A própria Kunti contou para ele antes de começar a guerra, e ele mesmo optou por não mudar de lado. Ele quis continuar por lealdade a Duryodhana, e ele continuou do outro lado ali lutando junto com os Kauravas. São histórias incríveis. Então, falando um pouco de Bhishma agora também, um detalhe. Bhishma, então, quem era Bhishma? Ele era tio de Dhritarashtra, né? Ele era filho de Shantanu, e Shantanu teve mais 2 filhos, que foi Chitrangada e Vichitravirya, que eram irmãos de Bhishma, correto? Vão anotando aí. Então, Bhishma era o quê? Ele era tio de Dhritarashtra e de Pandu. Por que chamam o avô Bhishma, avô Bhishma? Porque ele era tio de Pandu. Então, na verdade, ele era como o avô dos Pandavas. Chamavam ele do grande avô. Ele era considerado o avô dos Pandavas e dos Kauravas. Um ser muito especial, a história dele realmente é incrível. Tem livros só sobre isso. Então, ele era o tio-avô dos Pandavas e tio-avô dos 100 filhos de Gandhari, que teve uma participação assim incrível na hora que a gente entende o poder de Bhishma e que Krishna pede para no final da batalha, que ele pede para Yudhishthira, que estava tão triste pela matança, ele pede para Yudhishthira estava se negando a assumir o reino, ele queria ir para a floresta, queria morrer, aí Krishna falou para ele, olha, você faça ritos. Vyasadeva, inclusive, estava ali, falou, faça ritos expiatórios, faça um sacrifício Ashvamedha, você vai se sentir melhor. Ele começou a mudar de ideia, ele falou, tá bom, eu posso até fazer, mas eu preciso primeiro receber orientações de como nunca mais, sempre ter a virtude acima de tudo. E aí Krishna falou, vá falar com Bhishma. Bhishma estava ainda no campo de batalha e eles foram lá, estava cercado por sacerdotes e muita gente não entende. Bhishma tinha uma bênção de morrer só quando ele quisesse. E ele sabia que não era auspicioso ele morrer naquele momento. Ele estava assim flechado por todos os lados, em todo o corpo. Mas ele só partiria se ele quisesse. E ele sabia que o sol ia entrar no meridiano setentrional em 56 dias. E Krishna falou para ele, olha, tem ainda 56 dias. E eles foram para lá, todos sentaram e ficaram ouvindo as instruções de Bhishma, que é também, tem um livro só sobre isso. E em 50 dias ele terminou tudo, ele falou, é o suficiente, e aí ele decidiu, agora eu vou partir. O sol tinha mudado para o lado favorável, né, auspicioso, para uma partida de uma alma. E aí ele decidiu partir ali olhando para Krishna e com a devoção de todo mundo, porque na verdade ele não queria ter lutado, né? Ele era contra, ele sempre foi a favor dos Pandavas. Então é muito linda essa história. Bhishma era um ser especial
E essa luta realmente envolveu assuntos muito interessantes e sempre com ensinamentos e instruções de Deus e de Krishna no meio de tudo isso, Narada sempre aparecendo, como sempre, em momentos especiais. Shri Narada é the best, né? Ele é muito engraçado, mas ele também, ele tá ali. É um dos poucos que conhecem realmente a vontade de Deus. Se diz que ninguém consegue entender toda a vontade de Deus e todos os seus planos. Pouquíssimos seres. Narada é um desses que conhece, né? Que vive, na verdade, ele vive pelo universo, se manifestando e ajudando. E ele fez isso várias vezes durante o Mahabharata, assim como o Vyasadeva. Então, é uma história muito linda, tem muita coisa. Eu fiz só um esqueleto aqui para a gente começar a entender quem é quem. Depois vou começar outra coleção enorme aqui. Peço para Deus me dar força, porque eu gravava muito e eu comecei a querer mergulhar nos livros. Eu vivo nos livros, então eu queria, assim, tá lendo em silêncio, sem preocupação de gravar. Mas é muito triste, eu também fico muito insatisfeita, porque eu amo fazer as gravações e é uma forma que eu tenho de fazer minha Bhakti, o meu serviço devocional, tá transferindo também um pouco do conhecimento, e eu peço perdão por alguns erros que inevitavelmente vão ter. Dentro da minha capacidade, eu tento passar o máximo que eu posso, de uma forma agradável. E aí eu também, se eu não faço as gravações, eu também me sinto muito triste. E aí hoje eu retomei essas gravações e eu espero que chegue. Sempre tem um número que para mim, se tiver uma pessoa interessada, para mim já é o suficiente. Temos tido assim, por eu assinar o SoundCloud, eu sei exatamente quem está seguindo, quem está ouvindo. Eu tenho os números, tenho inclusive o nome, né, da pessoa que segue. É uma coisa muito legal ver as pessoas seguindo, e é muito legal se esse conhecimento for qualquer áudio sobre os Vedas, qualquer coisa espiritual que se compartilhe, que seja sobre Jesus, seja sobre Maria, sobre os Vedas, sobre Krishna, tudo isso é muito importante para a gente estar fazendo o que Deus pediu para a gente fazer aqui. A gente está aqui exatamente para isso. Para quê? Para sair daqui. Estamos aqui para sair daqui. É isso. Então, repetindo vários áudios meus aí. Se a gente está aqui, todos nós, inclusive eu, é porque todos nós pisamos na jaca em algum momento. Negamos a Deus. Ok, ele deu para mim, para todo mundo, ele deu o que a gente queria, um lugarzinho só para a gente ficar curtindo os desejos e a gratificação dos sentidos, sofrendo, nascendo e morrendo, e nascendo e morrendo, e adoecendo e sofrendo, e a gente não entende que não é para isso que nós estamos aqui. A gente está aqui nesse sofrimento ilusório e a gente tem que entender que a gente tem que voltar para lá, para o contato com Krishna no plano espiritual, não é aqui. Isso não vai ser visto a olhos materiais. O plano espiritual não se mostra com os olhos materiais, a não ser que Krishna queira, que é o que ele fez. Ele veio com o próprio corpo dele espiritual e se manifestou aqui, mas ele é Deus, ele pode. Ele não vai mostrar qualquer medíocre que nega ele, ofende, debocha, ele não vai se mostrar, é óbvio. Ele diz isso nas escrituras: eu não me mostro, eu não mostro a minha misericórdia a quem não acredita em mim. Então, uma longa história em que nós temos que buscá-lo, né? Nós temos que buscá-lo. Eu vou terminar, então, fazendo um comentário da época da Batalha de Kurukshetra. Quando que foi feita essa batalha? Em 3137 antes de Cristo. Não faz muito tempo, não. Não estamos falando de mitologia, tá? Nós estamos falando de uma batalha que existe um lugar físico até hoje que as pessoas visitam, existem provas ali, né, físicas desse lugar. E essa batalha ocorreu há pouquíssimo tempo, 3137 antes de Cristo, gente. Foi ontem, né? Quando começou a Kali Yuga.
há 5.000 anos atrás, portanto. 5.100 e alguma coisa aí. 124, já não lembro mais exatamente. 5.200 quase. Eu cheguei a fazer todos esses cálculos, tenho anotado em outros livros. Então, como é que foi? Quando começou a guerra, qual era a idade dos Pandavas? Ah, por que que eles eram tão idosos e tão fortes e guerreiros? Porque é dito em todas as escrituras que em Satya Yuga, que era uma época de ouro, as pessoas viviam muito, nem vou falar quanto. Em Treta Yuga se vivia menos, se vivia 10.000 anos. Foi começando a degradar um pouco. Foi quando veio Ramachandra. E aí chegamos em Dvapara Yuga. Dvapara Yuga as pessoas viviam 1.000 anos. É só comparar, por exemplo, com as escrituras da Bíblia, no Antigo Testamento. Nós temos vários relatos de pessoas que viveram quase 1.000 anos. Entre eles Matusalém, que é considerado assim o homem mais longevo da história, que viveu 969 anos, eu creio. Quase 1.000 anos. Por quê? Porque naquela época era assim, se vivia mesmo, mas com raras exceções de quem adoecia ou entrava numa guerra, as pessoas viviam mais. Esse era a média de idade nessa época. Mulheres, por exemplo, de idade, tinham filhos, algumas por interferência divina, como Sara, mas muitas também tinham e conseguiam ter. Por quê? Porque se vivia mais. Era um fato. E aí nós chegamos em Kali Yuga, que é a época em que nós estamos, que começou logo depois a partida de Krishna, quando terminou a batalha e ele foi embora. Então Krishna, eu tenho alguns cálculos aqui que eu vou procurar. Krishna partiu com 125 anos. E qual eram as idades de Yudhishthira? A idade deles? 91 anos Yudhishthira tinha quando começou a guerra. Bhima tinha 90 anos. Arjuna, 89, a mesma idade de Krishna. E Nakula e Saradeva, os gêmeos, 88 anos. Então, Krishna tinha 89 anos quando começou a guerra. Mesma idade de Arjuna. E eles lutaram como grandes heróis, muito jovens. Dronacharya, vários de idade, como Bhishma, que eram mais velhos ainda. Todos eles lutaram com todas as suas forças. Era o normal para aquela época. E nós sabemos no Mahabharata, vou dar outra informação, que após o estabelecimento de Yudhishthira como regente, imperador do mundo, né, tomando o seu posto por direito, porque ele era filho de Pandu, então Pandu era o rei por direito, e Dhritarashtra não era porque ele era cego, então Pandu era o rei por direito. Eles viveram mais 36 anos e aconteceram muitas coisas interessantes que é relatado no final do Mahabharata. Coisas fortes, tristes, entre aspas, mas era a vontade de Krishna, era a vontade de Deus que essas coisas acontecessem, até mesmo para ele poder se retirar para o outro plano, porque não tinha como ele se retirar para outro plano sem que acontecesse algo assim muito espiritual, sobrenatural, no sentido de que ele era imortal também. E tinha já uma dinastia ali, né? Uma descendência também dos Yadavas. E foi uma maldição também que ele recebeu e ele agradeceu. De Gandhari, ele falou, olha, obrigada, eu não sabia como que eu ia me retirar e a minha descendência. E ela deu uma maldição em que todos eles, depois de um tempo, partiram, né? Partiram antes dos Pandavas, inclusive. Foi Arjuna que foi lá ajudar, encontrou o corpo de Krishna, sim, encontraram o corpo dele.
e foi ele que fez, inclusive, o rito funeral, e o corpo dele estava assim brilhante, refulgente, como se ele estivesse vivo, óbvio, né? Ele é todo único, especial, porque ele é onipotente, mas ele realmente se retirou da terra e foram todos juntos com ele. Então, vou aqui fazer um cálculo. Se você calcular a idade, então, que os Pandavas partiram, olha só, partiram não, no final ali da batalha, eles estavam com essa idade. Então, depois, teve 36 anos de reinado. Achei aqui. Então, quantos anos tinha quando Krishna foi embora? E eles resolvem também sair para a floresta, vamos colocar assim. Yudhishthira tinha 127 anos. Bhima tinha 126, Arjuna tinha 125, a idade de Krishna, quando ele se retirou, e Nakula e Saradeva, 124 anos. Então é isso, olha que maravilha. Krishna, então, desapareceu da Terra em 3102 a.C. A batalha foi em 3137 a.C. Krishna parte 36 anos depois, em 3102 a.C. Bom, vou encerrar esse áudio por aqui, convidando todos vocês, porque nos estudos que eu faço eu procuro também detalhes de coisas assim, procuro trazer dicas e coisas que a gente não acha fácil, como cálculos tal, não que seja importante, tá? Mas uma pessoa que está estudando profundamente, eu já li muitos livros, então cada vez eu quero me aprofundar mais. Eu anoto, eu guardo, eu escrevo, meus livros são todos riscados e grifados com lápis e anotados, e eu faço um estudo comparado também, que eu pego outras coisas, eu vou anotando. Então eu sempre eu procuro trazer coisas interessantes quando eu faço os áudios, espero que gostem. E muita gente diz, o Mahabharata é horrível, é só sangue e morte e tal. Gente, a gente tem que ver de uma outra forma o Mahabharata e a Batalha de Kurukshetra, e é isso que o Bhagavad Gita explica. E muita gente não entende, porque o primeiro capítulo no Bhagavad Gita vai fazer só um resuminho do que está acontecendo. E uma pessoa que não tem o estudo dos Vedas, olha aquilo, se assusta e às vezes quer parar de ler. Sempre falo isso para os devotos, para o meu marido. E é um horror, porque se a pessoa continuasse um pouquinho ali lendo o significado, ela já tiraria algumas dúvidas e ela partiria para o capítulo 2, que vai começar a mergulhar de uma forma maravilhosa no conhecimento que foi passado por Krishna, por Deus. Agora, uma pessoa que quer entender em detalhes como tudo se foi, não no sentido, quero ver batalha, ver guerra. Não, a gente quer ver o que eu quis ver no Mahabharata. Eu quero ver a participação de cada um, eu quero entender como é que foi a origem de cada um, o que eles falaram, o que eles conversaram, o que é que Krishna falou e conversou em cada vez que ele se manifestou. Isso é maravilhoso, o Mahabharata tem tudo isso e a gente não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. No Srimad Bhagavatam, nós não vamos ver isso. Lá só tem o puro néctar de Krishna. E tem um outro conhecimento maravilhoso sobre a criação também, tudo, sobre os passatempos de Jesus, de Krishna na Terra. Mas tem a parte do néctar de Radha e Krishna, né? De como é que foi a vida de Krishna, tudo o que aconteceu. É uma outra coisa, é a história da vida de Krishna especificamente, que eu recomendo ler após ler o livro de Krishna, Krishna Book. O livro de Krishna, ele fala, é um resumo ali do Srimad Bhagavatam, que é legal ler antes e depois mergulhar ali nos... já nem sei quantos volumes são 18, 19 também, quase 20. E aí, o Mahabharata, você só vai encontrar ali essa parte.
essa parte da dinastia e dessa participação de Krishna para entender essa vinda dele, o que, que ele veio fazer, por que, que ele veio. Então é muito importante. Tem umas partes realmente muito assim fortes quando eles descrevem a guerra. Os Parvas que descrevem a Batalha de Kurukshetra descreve minuciosamente tudo o que aconteceu, o que, que eles fizeram, como é que eles se mataram, que arma que ele pegou, como eles se machucaram. E isso é feito assim, quando a gente pensa que isso é real, isso não foi inventado, é muito interessante da gente entender, principalmente depois, né? Como é que quando terminou, quando o Yudhishthira subiu aos céus ali, ele teve uma visão que ele viu como é que estava lá em cima, quem estava ali em cima, quem foi o primeiro que ele achou? Duryodhana, num palácio celestial maravilhoso, né? Ainda preocupado talvez com o poder e a matéria, mas estava ali, vai descer, vai encarnar de novo, não tenha dúvida nenhuma, mas estava num lugar bom, por quê? Porque morreu, né? Pelas mãos ali, interferência de Krishna numa batalha. Então a gente começa a entender o que aconteceu depois com cada um deles. Então eu recomendo a leitura, quem quiser acompanhar, bem-vindo. Eu gostaria muito de receber algum comentário, alguma mensagem que seja aqui mesmo no SoundCloud, ou agora tem a plataforma Spotify, ou pelo Facebook, qualquer comentário e tal, porque isso anima a gente também a continuar, e eu adoro ser desafiada, eu gosto de gente que me faça pergunta, que converse comigo, que pergunte, que discorde isso, aquilo, eu gosto de conversar sobre os Vedas, muito, muito, faço isso o dia inteiro com meu marido em inglês, eu quero falar em português, então agradeço se as pessoas interessadas vierem. Eu sei que tem gente que às vezes vai querer vir com desafio também, tá valendo. Eu adoro falar do assunto, é uma oportunidade de estar falando mais e aprendendo mais também, porque não tem fim, é um conhecimento que tem fim, não tem fim. Eu fiz um estudo comparativo muito detalhado, eu sempre faço isso. Faço as gravações com o Andrew do Srimad Bhagavatam, que eu comentei, faço a gravação sobre o Chaitanya Charitamrita, que a gente parou por um tempo, teve um motivo, depois eu explico, mas o Chaitanya Charitamrita, por exemplo, vai falar o quê? Sobre Chaitanya Mahaprabhu, é diferente, a energia ali do Chaitanya Charitamrita vai falar sobre Chaitanya, sobre o aparecimento de Gauranga na Terra. É diferente, que foi quando Krishna veio como devoto. E esse devoto era quem? Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. Então, são também 7, 8 volumes só sobre isso, é uma outra ótica. Então, Mahabharata tem seu valor também. Não fiquem preocupados, assim, tem gente que não gosta de ver sangue, até pula a parte do sangue ali, da batalha, mas, sabe, são alguns capítulos ali da batalha, mas eu não pularia, porque foram 18 dias. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, quantos dias duraram essa batalha? 18 dias. E muita coisa aconteceu nesses dias, não só de dia, à noite, quando eles conversavam, quando eles dormiam. Tem diálogos com Krishna, tem diálogos de manhã, tem coisas que eles conversam ali durante a batalha. Então, vale a pena. Assim, ter estudado assim esse Mahabharata completo para mim foi um desafio e eu tô me sentindo assim muito realizada em ter conseguido terminar em pouco tempo e tô na verdade mais feliz por conseguir voltar às minhas gravações. Então é isso, vou partir para um novo estudo agora, novas gravações com o Andrew, retomando o Srimad Bhagavatam e retomando o Chaitanya Charitamrita e outras coisas. Infelizmente, eu li muito livro que eu não gravei nada, foram ali em um ano mais de 100 livros. Eu vou tentar selecionar algumas coisas também legais que eu li, que eu anotei, para também fazer alguns áudios, talvez. Então, muito obrigada por todos, já está agora completando 1 minuto. Obrigada, Krishna. Om. Om Purnamadaha Purnamidam Purnapurnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Bem-vindos,
Sigam no Facebook, no SoundCloud principalmente, no Spotify. E Krishna abençoe a todos com saúde, paz e amor. Hare Krishna.